Muito bom dia, prezado telespectador. A sua central de notícias, a sua central de informação, entra no ar ao vivo a partir de agora por todas as plataformas da Conecta Mais TV. Nessa sexta-feira, que eu tenho o prazer de dar bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. A previsão do tempo desta sexta-feira, 27 de novembro de 2020, lembrando que hoje é o dia do técnico da segurança do trabalho. A previsão do tempo é tempo nublado com chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 24 graus. A previsão para o final de semana também é de chuva. Sábado, a mínima será de 18 graus e máxima de 27 graus. E no domingo fica entre os 18 e 28 graus. Nesse momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata, com o tempo nublado. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela economia. O Brasil abre 394 mil empregos formais em outubro, um número recorde. E na agricultura, as exportações de aves caem 17% no mês de novembro. E pelo mundo, a Disney demitirá cerca de 32 mil trabalhadores no primeiro semestre de 2021. E pela política, o ministro do STF, Luiz Fux, e presidente da Corte, diz que o tribunal não irá desconstruir a Lava Jato. E pela atualidade, o Conselho de Secretarias alerta para o risco eminente de colapso no sistema de saúde de Santa Catarina. E no esporte, os principais destaques de Grêmio e Guarani pelas oitavas de final da Libertadores da América. E o estado do Rio Grande do Sul, mais de 70 municípios gaúchos decretam situação de emergência por causa da estiagem. E na Serra e Planalto, homem registra ocorrência por ser vítima de voodoo digital em Passo Fundo. E pelas notícias da região, Nova Prata se divide entre indignação e incredulidade após o linchamento de homem. E agora, ao vivo, quem traz a chamada externa das principais matérias que rolam nessa manhã no Conecta News é Monalise Canali. O que temos para hoje? Um bom dia, Monalise. Tivemos um problema com o áudio da Monalise e nós seguimos com a economia, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas 10 minutos. Começamos pelo canal Rural. A atividade industrial segue em alta, mas estoque está abaixo do desejado, diz a CNI. A atividade industrial segue em alta com o crescimento das contratações no setor. Segundo pesquisa da sondagem industrial divulgada ontem, quinta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em outubro, o índice de evolução da produção ficou em 58,3 pontos. O indicador é o 0,8 ponto menor que o verificado em setembro, mas a CNI destaca que o crescimento da produção em outubro foi intenso e disseminado pela indústria, com índice distante da linha de 50 pontos. E agora temos uma notícia que fala sobre Paulo Guedes, mas mais importante que a opinião de Paulo Guedes é a opinião de Monalise Canali. Quais são as matérias dessa manhã? Agora sim, Monalise. Está me ouvindo, Thiago? Sim, Monalise, te escutamos. Bom dia. Muito bem, então, eu estava esperando a tua resposta, né? Vai que não estivesse funcionando novamente. Bom dia, Thiago, bom dia, Beto, bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Nessa manhã de sexta-feira, como estava dizendo, o tempo está bastante agradável, então você pode sair com uma manga curta que vai estar tudo certo. Caso o seu ambiente de trabalho tenha ar-condicionado, leva um casaquinho só para prevenir. Mas então, Thiago, falando de reportagem, iremos exibir no dia de hoje no Conecta News, nós trazemos uma reportagem muito bacana sobre a programação artística do Festival Internacional de Folclore que acontece no próximo mês, entre os dias 5 e 6 de dezembro. Então, a coordenadora a Carla Casanova, a professora Carla Casanova, que faz parte da organização, ela fala para nós, então, sobre essa programação e traz as informações a partir dessa reportagem. Prata, no município de Nova Prata, nas últimas semanas, Nova Prata foi contemplado com mais de R$1 milhão para um projeto de eficiência na energia elétrica. Então, a secretária de administração, Patrícia Lovisão Donadello, explica para a gente um pouco mais sobre esse projeto, como ele se deu e o que acontece
partir de então. Além disso, na sequência, estaremos ao vivo com o Dr. Guilherme, ele que fala conosco sobre o segundo turno. Algumas cidades do nosso estado, nesse final de semana, no próximo dia 28 e 29, nesse final de semana, estarão, então, passando por um segundo turno. Aqui no Rio Grande do Sul são algumas cidades, mas em todo o Brasil existem diversos municípios que vão precisar desse segundo turno. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre como ele funciona, como ele se dá, por que não acontece aqui na nossa cidade, principalmente. Então, Thiago, essas são as informações do momento, e na sequência a gente retorna, então, com o Dr. Guilherme. Muito obrigado, e trazendo especificação aí para não gerar nenhuma confusão, é o Dr. Guilherme Damian, que é advogado eleitoral e vai falar sobre o segundo turno das eleições, né? Porque sempre que se fala em Dr. Guilherme, se pensa primeiro, Beto, no Dr. Guilherme Savarez Schossler, o médico que se encontra bem em recuperação lá no quarto em Passo Fundo, se tratando da Covid-19. E seguimos, Beto, com a economia. Você ia falar sobre o Paulo Guedes, faz esse comentário aí. Thiago. Vamos lá, a opinião do Paulo Guedes, né? Ele disse o seguinte, que o Ministério da Economia registra em outubro um recorde, 394 mil novos empregos gerados. Foi o quarto mês seguido que houve alta nas vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil. Porém, ainda não foram recuperados os empregos perdidos durante a fase da pandemia. E o ministro Paulo Guedes comemorou esse número, apontando aí que o Brasil conseguiu se reestabelecer a partir das medidas trazidas pelo governo federal. E pelo portal da CNN Brasil. A Total Eren deve investir 825 milhões de reais em projetos eólicos no Nordeste. Segundo a francesa Total Eren informou na quinta-feira, que fechou com o Banco do Nordeste financiamento de longo prazo de 423 milhões de reais para seu portfólio eólico de 160 MW em construção no estado do Rio Grande do Norte. A produtora de energia renovável, que tem como acionista a petroleira Total, garantiu financiamento para suas 2 plantas eólicas através da emissão de dívida ao longo prazo com maturidade de 22 anos. O custo total de investimento complexo de Terra Santa e Marau chega a 825 milhões de reais. Serão 241 milhões de reais em financiamentos destinados ao projeto Terra Santa e 182 milhões de reais ao projeto Marau. O BNB atuou como o único credor da transação, disse a empresa em nota. E segundo informações do portal CNN Business, o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, que mede a inflação básica dos preços na saída das fábricas, registrou uma alta de 3,40% no mês de outubro. De acordo com o IBGE, essa taxa é a maior da série histórica da pesquisa, que iniciou em janeiro de 2014. Em setembro, a taxa havia ficado em 2,34%. E segundo o portal da CNN Brasil, o governo lança a nova cartilha de informações financeiras para refugiados. De acordo com o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Maurício Moura, muitos dos imigrantes e refugiados encontram-se em situação de vulnerabilidade financeira e acabam ainda encontrando dificuldades para a abertura de contas e compreensão da moeda e das particularidades do sistema financeiro brasileiro. A primeira edição da cartilha foi lançada em novembro de 2019 e a segunda em abril deste ano, já com a versão em inglês. Esta terceira edição, segundo o diretor, inclui atualizações e novos normativos, como as informações sobre o PIX, o recém-lançado arranjo de pagamentos instantâneo. E agora pela agricultura, as informações que bombam nessa sexta-feira no cenário agrícola pelo portal das Notícias Agrícolas. A demanda interna está aquecida, o que garante a sustentação dos preços da arroba do boi e durante o mês de dezembro. Novas altas vão depender exclusivamente do volume das exportações. A China, por exemplo, comprou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina em outubro. Metade desse volume saiu todo aqui do Brasil. E essas são as referências para o preço nesse final de ano, esperando que o açougue não dê aquele salto em dezembro, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Canal Rural, também sobre notícias agrícolas, o faturamento em exportações de carne de aves é 17% menor em novembro.
As exportações de carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas do Brasil renderam 816,893 milhões de dólares em novembro, 14 dias úteis, com média diária de 22.633. A quantidade total exportada pelos países chegou a 244.667 toneladas, com média diária de 17.190 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 1.316,70 centavos de dólar. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. Na comparação com novembro de 2019, houve baixa de 9,47% no valor médio diário, ganho de 9,78% na quantidade média diária e uma retração de 17,54% no preço médio. E agora, contando com o apoio e o oferecimento de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Preto Veículos, representante Chevrolet, Unimed, Vale das Antas e Adilnet Telecom, as informações do mercado financeiro, Beto Guidini. Começamos pelo câmbio, Tiago. O dólar fechou ontem a R$ 5,33, o euro a R$ 6,35, a libra R$ 7,11. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 178,00 e mínimo R$ 167,50, o mínimo máximo R$ 72,00 e o mínimo R$ 64,00. O arroz máximo R$ 117,50, o mínimo também R$ 117,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 285,00 e mínimo R$ 260,00. A arroba da vaca máximo R$ 275,00 e mínimo R$ 250,00. E os principais exercícios financeiros no dia de ontem no mercado das bolsas de valores. Ibovespa, alta de 0,09%, se mantendo acima da casa dos 110 mil pontos. Dow Jones fechou em baixa de 0,58%. Nasdaq fechou empatado no zero, Beto Guidini. Olha só que curioso. Nesse momento, os mercados europeus operam de maneira instável. Nikkei já encerrado, alta de 0,40% e Xangai, alta de 1,14%. E agora, Tiago, vamos para as notícias do mundo. Isso mesmo. Começamos pelo portal, agora são 8 horas e 21 minutos. Segundo o portal UOL, a vacina de Oxford terá que passar por novo teste, segundo o CEO da AstraZeneca. A CEO da farmacêutica AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou ontem que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, passará por um novo teste que não estava previsto no cronograma, após a empresa admitir um erro na dosagem da vacina. O novo estudo deverá testar uma dosagem menor da vacina dos voluntários para medir a sua eficácia. E a empresa enfrenta críticas e questionamentos da comunidade científica por falta de transparência. E olha essa, Beto Guidini, notícia que vem da República Popular da China. Pelo portal CNN Internacional, a China publica novas regras para, abre aspas, proibir o extremismo religioso, fecha aspas. Grupos religiosos estrangeiros e fiéis podem ser os últimos de uma crescente repressão às religiões organizadas no país chinês sob a presidência de Xi Jinping. Uma prévia das regras publicadas pelo Ministério da Justiça pede novas restrições, como os fiéis estrangeiros que operam a fim de evitar a propagação do que eles chamam de extremismo religioso, ou o uso da religião para minar a unidade nacional e ética da China. Atualmente estão abertas a consultas públicas, mas improváveis de mudar de forma significativa a maneira com qual o governo chinês trata o assunto da religião. E Xi Jinping sempre foi aí um oponente das correntes religiosas. As principais correntes que operam na China é o budismo chinês, o taoísmo, o islamismo, o catolicismo e o protestantismo, mas elas são aí altamente minadas pelo governo com regras e situações bastante específicas. A religião
não é um direito aí universal na China como nos demais países, assim como uma série de outras restrições na área dos direitos humanos que opera o governo chinês. Verdade tenha que ser dita, apesar de ser uma potência econômica e militar, os direitos humanos na China não são respeitados, Beto. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, a professora australiana é libertada no Irã em aparente troca. Killimore Gilbert, uma acadêmica britânica australiana detida pelo Irã por mais de 2 anos sob acusações de espionagem, foi libertada em uma aparente troca de prisioneiros por 3 iranianos. Murgood Gilbert, professora de estudos do Oriente Médio da Universidade de Melbourne, estava detida no Irã desde 2018. A mulher de 33 anos foi considerada culpada de espionagem no ano passado e sentenciada a 10 anos de prisão. Em declaração, Moore Gilbert agradeceu ao governo australiano e outros que fizeram campanha por sua liberdade, descrevendo os últimos 2 anos e 3 meses como uma longa e traumática provação, disse ela. Muito bem, Beto. Para a gente encerrar as notícias internacionais, um dos impactos da pandemia da Covid-19 numa das empresas de maior poderio econômico do mundo. Estamos falando da Disney. A Disney afirmou que vai demitir 32 mil trabalhadores no primeiro semestre de 2021. A Walt Disney Company deu o seu anúncio na última segunda-feira que fechará 32 mil vagas de trabalho nos seus parques temáticos por conta do baixo movimento em questão da Covid-19. A Disney também informou que está liberando os trabalhadores adicionais de seus parques, por exemplo, no sul da Califórnia, devido a incertezas quanto ao estado permitirá a reabertura do local. E a Disney de Paris foi forçada a fechar novamente no mês passado, quando a França impôs novos lockdowns. Já os parques temáticos no Oriente permanecem abertos. E, de acordo com a agência Reuters, as questões das demissões foram anunciadas aí pelo porta-voz da empresa, a Variety, que é uma agência e inclui um número maior do que havia sido anunciado anteriormente. No começo, era 28 mil demissões e agora serão 32 mil vagas de emprego a menos. A Disney, que é uma multinacional. E aí, Beto, tu acha que tá na Disney? Complicada a coisa da Disney, né, Thiago? Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV, é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. De volta para você com o Conecta News. E agora, Beto, vamos falar sobre política e atualidade para os nossos telespectadores nessa manhã de sexta-feira, que também é conhecida pela Black Friday, descontos aí na internet e no comércio local. Isso aí, Thiago. Agora são 8 horas e 30 minutos, mas vamos à previsão do tempo antes. Agora a previsão do tempo para esta sexta-feira de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 24. A previsão para o final de semana também é de chuva. Sábado, a mínima será de 18 graus e máxima de 27 graus. No domingo fica entre 18 e 28 graus. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E pelas notícias da política, Tiago, começamos pelo portal UOL. A 78ª fase da Operação Lava Jato mira ex-funcionário da Petrobras. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem uma ação conjunta com o Ministério Público Federal, a Operação Sem Limites 5, que é a 78ª fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis e Araruama, ambas no Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A operação busca aprofundar as investigações sobre crimes cometidos na diretoria de abastecimento da Petrobras, especificamente na genérica executiva de marketing e comercialização. O investigado, ex-funcionário da empresa, já foi alvo de medidas judiciais da 57ª fase da Lava Jato e é novamente alvo de mandados de busca e apreensão. E falando sobre o STF também, a maioria do tribunal formou aí a sua opinião para rejeitar a queixa-crime do Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ONG alegava difamação por parte do ministro, que sugeriu a participação da entidade no derramamento de óleo que atingiu as praias brasileiras. Porém, a maioria dos ministros do STF votou pela rejeição da queixa-crime contra o ministro e contra esse fato. Na época, Salles afirmou por meio da rede social que o Greenpeace deveria explicar a razão de ter navios próximos ao Brasil quando as manchas de óleo acabaram surgindo. Polêmica jurídica à parte, Beto Guidini, o fato que ainda não foi explicado é a origem daquelas manchas de óleo no Brasil que já foram quase esquecidas pelo público. É, isso mesmo. Segundo o portal G1, um levantamento mostra o avanço da mineração em terras indígenas. Mais de 3 mil requerimentos minerários sobrepostos em terras indígenas da Amazônia Legal tramitam no sistema da Agência Nacional de Mineração. O órgão defende que protocolou de um pedido de mineração que não significa sua aprovação. Porém, o levantamento do projeto Amazônia Minada, da Info Amazônia, encontrou pelo menos 58 requerimentos de pesquisa ou lavra de minério aprovados pela agência.
mesmo afetando terras indígenas, algo proibido pela Constituição. Cada autorização da AMNN tem um prazo entre 2 e 5 anos de duração, podendo ser prorrogado. No levantamento que encontrou 58 processos autorizados, foram considerados apenas os requerimentos que estavam válidos em 10 de novembro de 2020. A recordista de permissões, a AMNN, é uma mineradora Anglo American Nickel, dona de quase metade das autorizações. São 27 pedidos válidos de pesquisa de cobre em terras indígenas no Mato Grosso e no Pará. O principal alvo gigante da inglesa teve resultado operacional de 10 bilhões de dólares em 2019. A terra Sofre-Miumbi, Pimentel, no sudeste do Pará, com 13 pedidos. A terra é tradicionalmente ocupada pelo povo Munducuru, em áreas de municípios de Itaituba e Trairão. Muito bem. Informação também do CNN Business, o governo do Mato Grosso promove um leilão de rodovias no estado. Foi feito no dia de ontem, 3 lotes de rodovias estaduais que foram leiloadas, cerca de 512 quilômetros que serão concedidos à iniciativa privada. As concessões terão prazo de 30 anos e o certame ocorreu na Bolsa de Valores. E a previsão é de que o investimento seja de quase 6 bilhões de reais ao longo das concessões. O critério para arrematar o lote será o valor menor da tarifa de pedágio. Caso ocorra empate, o critério de desempate será o maior valor de outorga. Então, os governos estaduais começam a leiloar o seu trecho de malha viária para concessão à iniciativa privada. E segundo o portal G1, a Polícia Federal encontra ouro em lixeira diante de operação contra o garimpo ilegal na terra Yanomami, em Roraima. A Polícia Federal começou a cumprir na manhã de ontem, quinta-feira, em Roraima, 3 mandados de busca e apreensão contra um trio suspeito de coordenar o garimpo ilegal na terra Yanomami. Segundo, durante as buscas, os agentes encontraram ouro escondido em uma lixeira que estavam em um banheiro. As investigações da Polícia Federal apontam que uma dupla suspeita de ser responsável pelo garimpo na área indígena conta com balsas e um maquinário para extração de ouro na região. Segundo a corporação, eles são responsáveis por recrutar e gerenciar garimpeiros e mergulhadores. E eles também seriam responsáveis, de acordo com a investigação, por enviar itens como combustíveis, alimentos e equipamentos, dos quais dependem as atividades mineradoras ilícitas. Ofensiva bastante expressiva da Polícia Federal contra o garimpo ilegal nas áreas da Amazônia. E pela informação do portal G1, falando sobre aquele acidente trágico no interior de São Paulo, que vitimou 41 pessoas, os primeiros apontamentos que surgem é que a empresa que se envolveu nesse acidente operava há 1 ano sem licença, de acordo com a Artesp. A empresa não tinha registro junto à Artesp, que é o órgão de São Paulo que regula esse tipo de serviço, nem a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O veículo envolvido no acidente tinha 11 multas, estava com IPVA, licenciamento e DPVAT atrasados. E isso foi informado pelo diretor da Artesp de São Paulo, que deu essa informação. E o nome da empresa era a Star Viagem e Turismo, que acabou deixando esse acidente trágico, Beto, entre 40 pessoas vitimadas lá em Itaguaí, interior de São Paulo. 41 pessoas, muito triste isso, Thiago. E segundo o portal Money Time, São Paulo pode retomar restrições com alta de casos de Covid. São Paulo pode ter que impor restrições mais severas à população se persistir o aumento de casos de coronavírus, segundo o governador João Dória. A atual fase da quarentena no estado, que tem 46 milhões de pessoas, deve expirar na segunda-feira. O governo está monitorando continuamente fatores como o número de novos casos, a capacidade dos hospitais e leitos de UTI e reavaliará a necessidade de medidas mais duras, acrescentou o governador. E segundo o Brasil, que tem o segundo maior número de mortes e o terceiro maior de casos do coronavírus no mundo, foi um dos últimos países a ser atingido pela primeira onda da pandemia, que teve a origem na China. E agora falando sobre vacinas, dessa corrida pela vacina perfeita, a Anvisa recebeu os documentos da fase 1 de testes
da vacina da Pfizer, aliás, a fase 1 e a fase 2. O material foi incluído no processo de submissão contínua que prevê o envio progressivo de dados sobre o desenvolvimento de vacinas. E segundo a agência, a documentação aí está de acordo com as normativas pertinentes e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem até 20 dias para analisar os documentos. Beto, uma corrida pelas vacinas, o que é o resumo dessa semana que a gente pode passar? Oxford não obteve os resultados que dá para dizer assim, os melhores entre os que forem ranqueados. Entre a vacina chinesa e todas as polêmicas que existem, não se falou mais nada essa semana. Chegaram as cargas da vacina chinesa, Beto, e a gente não viu dizer mais nada, as da Sinovac. A questão vinculada à vacina russa, que é desenvolvida com o Paraná, também não houve grandes manifestações nesta semana, a não ser que ela tenha taxa de 90% a 92% de eficácia. Agora, quem desponta, pelo menos nessa semana com vantagem, é a americana Pfizer, que tem apontado aí os melhores resultados por hora. E uma notícia boa, Thiago, segundo o Jornal Semanário, a expectativa de vida no Brasil sobe para 76,6 anos em 2019. A expectativa de vida dos homens passou de 72,8 anos em 2018 para 73,1 anos em 2019 e das mulheres de 79,9% para 80,1 anos. Desde 1940, a esperança de vida do brasileiro aumentou 31,1 anos. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver, em média, até 76,6 anos. Essas são algumas informações das tábuas completas de mortalidade para o Brasil, referentes a 2019, divulgadas quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa de vida fornecida pelo estudo é um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, o cálculo das aposentadorias do regime geral em previdência social. E Beto, o velório do Maradona causou um burburinho, tamanho e tumulto que acabou sendo cancelado antes da hora na Casa Rosada e as portas foram fechadas. Mas não teve só isso que ocorreu. Pelo portal Isto É, um funcionário da funerária que aí operou toda essa questão do translado e da preparação do corpo, acabou se passando e fez uma selfie com o corpo do Maradona. A imagem viralizou nas redes sociais e no WhatsApp, e aí o advogado do craque ficou indignado com essa situação e expôs na mídia. A funerária teve que se desculpar publicamente e o funcionário foi demitido. E segundo o portal UOL, a grife brasileira retira a imagem de deus hindu de shorts. Uma grife de moda brasileira retirou propagandas de sua linha de shorts masculinos e femininos que usavam a imagem de Lord Ganesha, um dos deuses mais referenciados do hinduísmo, em resposta a reclamações de sacrilégio. A grife John Core, sediada em São Paulo, disse que os anúncios foram retirados do seu site e parou de comercializar as peças. Lord Ganesha, facilmente identificado por sua cabeça de elefante, é uma das divindades mais conhecidas e adoradas da terceira religião do mundo, com cerca de 1,2 bilhão de fiéis. Ele é patrono dos intelectuais, banqueiros, escribas e autores. E segundo o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, conversou com o dono da marca, John Kotri, para explicar quão sensível ao uso da imagem de Lord Ganesha, disse a embaixada. E agora a gente vai para uma notícia espacial pelo portal Clima Tempo, porque o telescópio Hubble capturou uma imagem deslumbrante, essa que você tem na tela aí. Ele fez aí uma foto de uma galáxia próximo ao IC 5063, que foi chamado pelos especialistas como, Beto, olha esse nome, abre aspas, pão de canela cósmico, fecha aspas. E a interação da luz do Sol com a atmosfera das nuvens costuma propiciar esse tipo de imagem dessa galáxia fotografada a milhares de anos-luz do planeta Terra. E segundo o portal Rádio Rock, o Metallica, doações feitas pela banda este ano passam da casa de 11 milhões de reais. O primeiro evento mundial de pay-per-view realizado pelo Metallica em benefício da sua fundação All Within My Heart, My Hands, rolou no último dia 14 de novembro e arrecadou mais de 1,3 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, segundo divulgou via redes sociais a própria banda. Devido à demanda, a festa online da Metallica ficará disponível para compra até a próxima terça-feira, dia 1º de dezembro.
Em comunicado, a banda agradeceu a todos que puderam apoiar a sua fundação, doando e participando do leilão online. Os fundos arrecadados neste evento, de acordo com o grupo, serão usados em ações tocadas por entidades parceiras. Muito bem, Beto. Encerrando agora, nós vamos para um comercial e na sequência voltamos com o esporte e matéria especial. Isso mesmo. Voltamos só no próximo intervalo. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Lugar alto. Elevador. Aranha. Essa é a Bia e o próximo tema é fobia. Segunda-feira às 10 horas, na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News de segunda a sexta aqui na Conecta Mais TV, através das nossas plataformas no Facebook, no YouTube, na homepage e no canal 8 da DIL TV. Beto Guidini, vamos falar de esporte nesse bloco. Isso mesmo, Thiago. Nós vamos para a previsão do tempo, agora são 8 horas e 48 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 24 graus. A previsão para o final de semana também é de chuva. Sábado, a mínima será de 18 e máxima de 27 graus. No domingo, fica entre 18 e 28 graus. Neste momento, já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. Vamos falar sobre esportes, começamos pelo portal Globo Esporte. Dos toques curtos à velocidade, Grêmio se molda ao jogo para abrir vantagem na Libertadores. O Grêmio de Renato ganhou a identidade a partir de 2016 como uma característica, o dos toques curtos, mas paradoxalmente venceu o Guarani na noite de quinta-feira no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, em duas bolas longas, jogadas semelhantes, que mostram o potencial do time para se moldar ao contexto das partidas. Os dois gols de 105 vitória do clube da Libertadores têm um ponto em comum, além dos lançamentos pelo alto. Encontraram velocidade de Pepe e escape de time, especialmente para os momentos nos quais a vantagem já estava acomodada no placar. Muito bem, o Grêmio fez o dever e fora de casa, jogando no Defensores del Chaco, venceu por 2-0 o Guarani do Paraguai. E Renato Gaúcho, na sua entrevista e também na beira do campo, disse que a vitória do Grêmio na noite de ontem foi uma homenagem a Diego Maradona. E ele diz também que na volta do jogo, no jogo de volta, aí você tem na tela, Renato botou a camisa da seleção argentina, número 10 de Maradona, e no jogo de volta vai esquecer a vantagem por 2-0 e entrar com todas as forças contra o Guarani. O Grêmio passando, confirmando esse resultado contra o Guarani do Paraguai no jogo de volta na semana que vem, pega nas quartas de final da Libertadores quem vencer entre o confronto de Santos e LDU. Lembrando que o Santos ganhou por 2-1 lá em Quito, no Equador, e agora decide na Vila Belmiro em casa. Então, previsão de pedreira nas quartas de final para o Grêmio. E pela informação do portal Revista Colorada, por conta do adiamento do jogo contra o Boca, o Inter deve utilizar titulares contra o Atlético de Goiás. Na última quarta-feira, a partida do Inter diante do Boca Juniors foi transferida pela Conmebol por conta da morte de Diego Armando Maradona na parte da manhã. Logo depois da confirmação por parte da entidade maior do futebol sul-americano, o Inter já realizou um treino visando o jogo diante do Atlético de Goianense, que acontece no sábado, fora de casa, às 21 horas. Como não houve jogo na quarta-feira contra o Boca Juniors, a tendência é que o Inter utilize titulares no confronto do final de semana. Abel Braga faz novo teste hoje, sexta-feira, para a Covid-19. E se testar negativo, estará na beira do gramado comandando a equipe. E após D'Alessandro anunciar que não renovará com o Internacional, ele começa a receber sondagens para o ano de 2021. Clubes do Chile e também da China estão interessados em contratar D'Alessandro. Contudo, o atleta ainda não definiu qual será o seu destino. E ele disse: "Isso é um trabalho ao meu empresário, faz tempo que ele não trabalha. 12 anos aqui no Inter, estava fácil para ele", disparou o argentino, que vai se despedindo do Colorado no final dessa temporada. E segundo o portal Globo Esporte, o Minas supera o SESI por 3-0 e retoma o caminho das vitórias na Superliga masculina. Jogando em Belo Horizonte, o Minas conseguiu bater o SESI por 3-0, se reabilitando na Superliga.
Agora o time mineiro tem 4 vitórias no torneio, enquanto os paulistas seguem com 2 triunfos no principal campeonato do país. Como já é rotina na história recente da Superliga, William deu mais um show na partida e levou o troféu Viva Vôlei, sendo eleito o melhor em quadra. Dono de lances plásticos e levantando deixou os atacantes sem bloqueio simples diversas vezes no jogo. Do lado paulistano, o oposto Darlan foi o destaque, sendo muito acionado na virada de bola. E Beto Guidini, domingo, agora dia 29, ocorrem o segundo turno das eleições para prefeito em algumas das principais cidades aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Como nós não teremos segundo turno aqui em Nova Prata, teremos em outras cidades que têm essa prerrogativa, nós decidimos conversar com quem entende do assunto. E Monalise Canali agora conversa com o advogado eleitoral Guilherme Damian, que traz as informações e as perspectivas sobre o que esperar para essa eleição de domingo, que tem aí capitais bastante disputadas, como, por exemplo, Porto Alegre e São Paulo, que os resultados são bastante incertos por hora. Bom dia, Monalise. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Como dissemos anteriormente, agora vamos falar sobre o segundo turno com o doutor Guilherme Damian. Ele que é advogado eleitoral e vai explicar para a gente, então, como que acontece esse segundo turno, o que realmente ele é. Bom dia. Bom dia, Monalise. Bom dia a todos os espectadores da Conecta. Bom, agora dia 29 vai ocorrer o segundo turno das eleições nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Né? Na nossa região aqui, a única cidade que existe que tem mais de 200 mil eleitores é Caxias do Sul. Né? São só 5 cidades no Rio Grande do Sul. Dessas 5 cidades, todas estão em segundo turno. Né? Assim, Monalise, o que é o segundo turno? O segundo turno ele é a possibilidade de, em uma eleição na qual existem mais de 2 candidatos, né, que foi o caso dessas 5 cidades, a população escolher efetivamente aquele que tenha a maioria dos votos, ou seja, 50% mais 1. Se esse candidato não consegue atingir esse nível de votações em primeiro turno, os 2 primeiros vão ao segundo turno para formar esta maioria. Por isso que a gente fala que uma candidatura ao Poder Executivo é uma candidatura majoritária. Por quê? Porque ele precisa ter a maioria do eleitorado. Na nossa região, aqui a micro-região aqui de Nova Prata, né, nós não temos nenhum município com mais de 200 mil habitantes, portanto, todas as eleições terminam em primeiro turno. Tá? Esse é um corte previsto no artigo 29, inciso 2º da Constituição Federal, que prevê que para as eleições municipais, só os municípios com mais de 200 mil eleitores. Ao contrário de governadores e presidentes, né, que a gente faz nas eleições gerais, para presidente e para governador, a gente sempre tem segundo turno quando alguém não consegue a maioria dos votos no primeiro turno, Monalise. Aqui no estado temos Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Canoas e Santa Maria. As 5 estão em segundo turno e são 95 cidades no país inteiro. Inclusive tem uma capital, a capital de Tocantins, que é Palmas, que ela não tem segundo turno, porque tem menos de 200 mil eleitores. Então esse corte é meramente por número de eleitores. A gente percebe, né, que esse segundo turno, como a gente estava conversando, ele mostra que há um interesse sobre política, um interesse que talvez ele venha se formando com o passar do tempo, a partir talvez também das eleições presidenciais, que existe esse segundo turno. Então, se percebe esse interesse por parte dos eleitores, né? A gente vê que a grande maioria dos grandes municípios, com exceção de Belo Horizonte e Curitiba e Florianópolis, que elegeram os seus prefeitos em primeiro turno, todas as grandes cidades estão em segundo turno. O que significa isso, né, complementando essa informação que tu traz, Monalise, é que o eleitor está, sim, buscando mais informações sobre seus candidatos, sobre em quem votar, sobre como vai tomar a decisão. Às vezes, o que é a preocupação muito do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, às vezes ele vai por uma informação equivocada.
tá? Mas ele está buscando informação. Não é mais o voto a cabresto, ou o voto no cara famoso, ou o voto no tiririca, ou o voto na pessoa que aparece mais na televisão. Não. Eles estão buscando ver a quem eles vão confiar os 4 anos de mandato no Poder Executivo. E o que muda nesses 14 dias de campanha comparado aos meses que antecedem as campanhas do primeiro turno? No primeiro turno, por exemplo, os debates e as propagandas de rádio e televisão são feitas com todos os candidatos com tempo proporcional à sua bancada no Congresso Nacional dos partidos, né? No segundo turno, não. No segundo turno são 2. É 50% do tempo para cada um, para eles fazerem suas propostas. São perguntas diretas em debates, ou seja, o candidato tem a possibilidade de se mostrar melhor, de levar a sua proposta de forma igualitária. E também faz parte da democracia fazer alianças com os candidatos derrotados em primeiro turno, entende? Aqueles que têm um espectro mais à esquerda fazem com os partidos de esquerda, como vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, por exemplo, que a Manuela conseguiu amalgamar os votos, o apoio da Fernanda Melchiona do PSOL e da Juliana Brizola, já do PDT. Já o Melo conseguiu o pessoal mais de direita, Gustavo Paim, o Marquesan, eles conseguiram se amalgamar mais nessa campanha do Melo. Já em Caxias não aconteceu isso, entende? O PSOL apoiou o Pepe Vargas, mas o PDT abriu mão, ele liberou os filiados. Então, alguma parte do PDT vai com a Adiló, outra parte do Pepe Vargas. Então, todas essas negociações, nesses 14 dias, elas têm que ser bem postas, porque o eleitor que votou em uma candidatura derrotada, ele tem um norte de votar de qual o seu candidato está apoiando em segundo turno. Para quê? Justamente para isso, formar maioria. O Poder Executivo, ele tem que estar confortado pela maioria da população para poder governar. Agora, falando em partidos, né, levando mais essa questão, existe também aquele voto do partido, aquele voto que a pessoa faz porque não apoia o partido contrário e tudo mais. Qual a sua visão sobre esse tipo de voto? Assim, ainda mais em cidades menores como as nossas, né, ainda é uma experiência diferente, vamos dizer, de Porto Alegre, uma diferença desses centros maiores. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós ainda temos os partidários, temos o pessoal que é de partido. Alguns partidos mais de extrema, como o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, o Democratas, que é um partido um pouco mais à direita, assim como o PSOL, o PT e PCdoB, são partidos mais da extrema esquerda, eles ainda mantêm essa questão do voto no partido. Eu não vou votar fora do meu partido porque eu sou dos 50 e eu só voto nos 50, né? Então, isso representa muito bem as composições de segundo turno, porque como nos centros grandes as pessoas ainda, elas não têm muita noção, assim, tipo, elas não votam muito pelo partido, tá? Elas votam naquele candidato, independente. A gente conhece muitas pessoas que votaram no PTB, depois votam no MDB, depois votam no PP, depois votam no PSL, né? Quando os candidatos derrotados em primeiro turno, eles dão um norte, ó, eu irei apoiar a candidatura de fulano de tal, esses 14 dias da campanha do segundo turno prestam exatamente para isso. Muito bem. A gente agradece pelas informações e lembra que na próxima segunda a gente volta a conversar com o Dr. Guilherme, que vai fazer uma avaliação, então, desse segundo turno que vai acontecer no próximo domingo, dia 29. Agradecemos pelas informações e nos vemos na próxima segunda. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Por suas informações. Conecta News, o oferecimento está na Roda Pneus, Dom Antônio, Preto Veículos, Unimed Vale das Andas, Adilnet e Paludo Pneus. Já apresentamos para vocês as matérias sobre o Festival Internacional que envolveu uma ação de solidariedade, mas também precisamos informar para você, nosso telespectador, sobre a programação cultural e artística que acontecerá nos próximos dias 5 e 6 de dezembro. Segundo, para falar sobre o assunto, a nossa equipe conversou com Carla Casanova, que faz parte da comissão organizadora do evento. Vamos conferir essa matéria.
Você sabia que a 16ª edição do Festival Internacional de Folclore aqui do município de Nova Prata vai acontecer nesse ano? Pois é, essa é uma ótima notícia que a gente traz para você nessa reportagem, além de toda a ampla programação que vai estar envolvida. Então confere só. O festival desse ano vai ser bem diferente, mas ele tem um empenho muito grande, um carinho muito grande por parte de todos os integrantes da comissão organizadora, que é uma comissão imensa, que não deixou de ser, né, em função de ser online. Foi um festival muito trabalhoso, apesar de estar acontecendo em 2 dias, né, no dia 5 e 6 de dezembro, porque o online ele nos aproxima, mas ele também torna as coisas um pouco mais frias, né? Então todo aquele contato que a gente tinha mais presencial desapareceu. Porém, a gente quis trazer para o nosso festival toda a nossa programação para manter a identidade do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que é uma programação ímpar, né, comparado a outros festivais internacionais. Então nós vamos ter a nossa cerimônia de abertura solene, com autoridades, com a presença esse ano do prefeito eleito. Desta vez, na cerimônia de abertura, vamos ter o homenageado, que em anos anteriores acontecia numa noite especial. Então nós vamos fazer a homenagem a essa pessoa na cerimônia de abertura oficial. Vamos ter a feira do artesanato. De que forma? Vamos fazer um tour pela cidade, o tour do artesanato local, né? Conhecendo um pouco do couro, um pouco do trabalho de palha, o artesanato polonês também, com uma oficina. Teremos a parte gastronômica, que vai ser bem interessante, as pessoas vão poder cozinhar em casa 2 pratos, né? O primeiro, típico italiano, então nós vamos estar passando a receita para as pessoas antecipadamente. Quem quiser cozinhar junto em casa vai poder fazer uma sobremesa também deliciosa. No domingo teremos novamente a feira gastronômica, mas assim com um assado típico gaúcho, né? O nosso churrasco. Teremos a Feira do Livro também, muito interessante, numa parceria com a Edux, em que nós estaremos trazendo conversa com autores, né? E também dicas de livros da quarentena, aqui de Nova Prata, com o Clube de Leitura. A nossa noite especial, né, com a apresentação dos grupos, então serão 2 noites, uma no sábado, uma no domingo, com o concurso, então, né, Mundial de Danças Folclóricas, o segundo, nós estamos na 2ª edição aqui em Nova Prata, presença de 14 países internacionais. Acho que vamos poder contar com um colorido muito grande, um exotismo muito grande, rituais, danças belíssimas, coisas que Nova Prata pouco viu, né? Assim, durante todas as edições, são poucos os países que a gente já conhece ou que já estiveram aqui. Nós temos representações de praticamente todos os continentes, né? Temos Ásia, temos Europa, temos América, temos África. Então vai ser um festival bem diversificado a nível de países internacionais. E sem contar também com os grupos locais, né? Que é onde também as pessoas que estarão nos assistindo poderão conhecer a cultura que é trabalhada, que é desenvolvida na cidade de Nova Prata. Os CTGs e também os grupos de etnia e também o bailado gaúcho, né? Além disso, temos a nossa celebração da paz, que é tão bonita, sempre tão simbólica, é uma ação ecumênica, em que nós teremos também a participação dos grupos internacionais, o plantio da Árvore da Paz, que esse ano é uma planta simbólica, né? Que é a planta do beija-flor, né, a preferida dos beija-flores. Então tudo isso fará parte da nossa programação. Convidamos todos a assistirem, a estarem presentes virtualmente, mas terá um colorido, terá um encantamento todo especial, como sempre teve o Festival Internacional de Folclore, que tem essa função, digamos assim, né, de trazer um colorido, de trazer alegria, de trazer conhecimento também para a população, através dessas diferentes culturas que estarão conosco no ano de 2020, de uma forma diferente, mas importante, com uma importância diferenciada. E por falar nisso, não posso deixar de falar também na ação solidária, que eu acho que é um diferencial do nosso festival esse ano, né, que as pessoas poderão estar doando serviços, dinheiro, roupas, o que tiverem, o que for possível. Em breve estaremos divulgando mais detalhes sobre como essas pessoas poderão estar doando, através de que canais, linhas telefônicas. Nós já temos o troco solidário também no supermercado, né? Então essa ação solidária eu acho que vem a coroar um festival que foi feito com muito carinho,
que foi feito às pressas, né? Ele não teve todo o tempo de trabalho que normalmente a gente tem para fazer um festival de folclore, mas todo mundo mergulhou de cabeça porque entendeu que seria diferente, mas teria um propósito muito especial. Esse ano, então, a apresentação dos grupos internacionais será de forma online, né? Eles nos enviaram vídeo das suas performances, que serão passados uma performance no sábado e outra no domingo. E estarão concorrendo ali nessas 2 noites. Já os grupos de Nova Prata poderão se apresentar, então, lá no Teatro do Som Delta. Se tudo estiver bem, se as bandeiras permitirem, nós teremos, então, apresentações presenciais dos grupos locais. Os grupos internacionais, então, a gente vai poder conferir através de vídeo nesse ano. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Lugar alto. Elevador. Aranha. Essa é a Bia e o próximo tema é fobia. Segunda-feira às 10 horas, na Conecta Mais TV.
Retornando Conecta News para o nosso último bloco dessa sexta-feira de manhã nublada em Nova Prata, onde contamos com o apoio de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Unimed, Vale das Antas e a Dionet Telecom. Beto, você sabia que cliente a Dionet agora pode acessar de forma gratuita o serviço de streaming da Paramount+? Eu sei, Thiago, e vale a pena acessar. E nós vamos agora à previsão do tempo para sexta-feira. Sexta-feira, a previsão do tempo para hoje é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 24 graus. A previsão para o final de semana também é de chuva. No sábado, a mínima será de 18 e máxima de 27 graus. E no domingo fica entre 18 e 28 graus. Neste momento já fazem 23 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações, agora com as notícias do nosso estado, Thiago. Começamos pelo portal Estúdio FM. Mais de 70 municípios gaúchos decretam situação de emergência por causa da estiagem. 73 municípios já decretaram situação de emergência em razão da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Defesa Civil Estadual. A falta de chuvas prejudica a agricultura e a pecuária e já chega a afetar o abastecimento de água em algumas cidades da região norte e noroeste do Rio Grande do Sul. A lista completa dos municípios em situação de emergência pode ser conferida no site. E a Defesa Civil informa que elaborou uma série de conteúdos e informações para prestar suporte à população e aos novos gestores municipais sobre a situação de emergência em função da estiagem no estado. Problema sério da estiagem. E pelo Jornal do Comércio, a informação é que os números da pandemia na Covid-19 não param de subir, né? A questão aí está vinculada às taxas de ocupações, né, das redes de UTI dos hospitais que não param de crescer. E de acordo com o editorial do Jornal do Comércio, Beto, o cenário do novo coronavírus no Rio Grande do Sul não para de piorar e as ocupações vão crescendo de forma exponencial. Vou pedir para o Douglas baixar aí para nós as internações em UTI, o gráfico trazido pelo Jornal do Comércio, aí a crescente, Beto, não nos deixa mentir que o fato volta a apavorar. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Fato Novo, a polícia apreende 12 cães, coelho e 43 aves em condições de maus tratos. Segundo as informações aqui na manhã de ontem, quinta-feira, a Delegacia de Polícia de Bom Princípio, com o apoio de policiais militares e da ONG Vira-Late, realizaram diligências para apurar denúncias de maus tratos a animais numa residência situada no bairro Arroio das Pedras. Conforme o delegado Marcos Eduardo Pepe, que esteve no local, constatou-se que a residência morava uma senhora e a filha maior, com condições totalmente degradantes, e vários animais em situação de flagrantes maus tratos. Foram apreendidos todos os animais, sendo 12 cães, um coelho e 43 aves, os quais ficarão sob responsabilidade da referida ONG. A ação policial contou com a participação de 3 policiais civis, 2 policiais militares, 5 protetores de animais e 2 viaturas. Muito bem, Beto. Dentro de alguns instantes, Monalise Canali trazendo informações de última hora atualizadas da Delegacia de Polícia. Vamos aguardar a chamada dela, Beto. Enquanto isso, vamos falando aí também informações que a gente traz da Serra e do Planalto. O temporal na noite da última quarta-feira causou diversos estragos em vários municípios. O vento forte acabou causando estragos em Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha e Caxias do Sul. Esses foram aí as contabilidades feitas a partir dos estragos dos temporais da última semana. Tanto tempo sem chover, Beto, quando chove, o temporal causa estragos em várias cidades. E segundo o Jornal Pioneiro, a Secretaria da Cultura terá que garantir a aplicação integral dos recursos da Aldir Blanc em Caxias do Sul. A pressão por mais agilidade na aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc em Caxias ganhou mais um capítulo na quinta-feira.
depois de ser procurado pelo Conselho Municipal de Política Cultural, que questionou, entre outras coisas, a demora da Secretaria da Cultura com relação à aprovação dos projetos inscritos nos 3 editais de Lei de Emergência Cultural. O Ministério Público concedeu um prazo para a Prefeitura agir e, de acordo com o documento assinado pelo promotor Alexandre Porto França, no dia 25 de novembro, a Secretaria da Cultura tem 3 dias para apresentar um plano de ação para a aplicação da integralidade dos recursos repassados a Caxias via Aldir Blanc. Isso porque, de acordo com os cálculos prévios, é possível estimar que cerca de 1,7 milhão de reais devem sobrar dos 3 editais abertos em 26 de outubro. Muito bem, Beto. E agora as informações que eu trago. Tu tem a próxima, Beto? Sim. Então, faz a próxima que eu vou atualizar uma informação agora aqui. Segundo o Portal Pioneiro, também caxienses disputarão o 54º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, representando a Sojipa. A cidade de Caxias do Sul estará representando no 54º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que ocorre de 6 a 13 de dezembro no Rio de Janeiro. Alexson Picolin, 44 anos, Pedro Arthur Camargo, de 15, Juan Necker, de 15, e Sabrina Mosken, de 15, participarão da competição. Todos representarão a Sojipa de Porto Alegre, integrando a seleção gaúcha. No ano passado, esses mesmos caxienses participaram da competição. O professor e atleta paralímpico Alexson Picolin já disputou o campeonato há 10 anos. Beto, uma informação que a gente traz de Passo Fundo pelo portal da rádio Estúdio FM. Olha que incomum essa informação. Um homem registra a ocorrência por ser vítima de voodoo digital na cidade de Passo Fundo. Ele relatou aos policiais que está sendo vítima de uma suposta magia. Há alguns meses sofreu um acidente e se machucou. E depois disso as pessoas tiraram foto do seu machucado e espalharam em grupos de WhatsApp. Segundo a vítima, as fotos têm flechinhas apontando para o seu machucado e que ele sentia dores. O denunciante diz que a polícia deve fazer alguma coisa para que as pessoas parem de mandar esse voodoo digital para o sujeito. É uma novidade, né? É uma novidade. Voodoo digital. Voodoo digital. Agora, informação que a Mona Lise traz diretamente da Delegacia de Polícia de Nova Prata. Ela ia fazer uma chamada ao vivo, mas vai acontecer uma coletiva às 11 horas. Então, nós vamos atualizar essa informação na medida do possível. Mas, por hora, o que a gente tem para divulgar. A Polícia Civil, na manhã dessa sexta-feira, por meio da Delegacia de Nova Prata, com o apoio de agentes das delegacias de Veranópolis, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, cumpriu 3 prisões preventivas decretadas pela Justiça Local pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Arlindo Elias Pagnoncelli, o Zinho, que faleceu no último dia 17 de novembro. Vítima de lesões corporais provocadas por linchamento no centro da cidade de Nova Prata no último dia 8. As prisões foram realizadas em Nova Prata, Vista Alegre do Prata e Flores da Cunha. Conforme a delegada Liliane Pastermark Kran, 2 das prisões foram frustradas, eis que 2 autores foram para Santa Catarina e uma autora está com prisão preventiva decretada, porém não pôde ser cumprida em detrimento da legislação eleitoral que proíbe prisões a 48 horas antes do pleito, e ela é de Caxias do Sul, onde exerce o seu poder eleitoral. Então, a Polícia Civil repassando informações, prisões feitas nessa manhã por conta do crime cometido contra o Zinho aqui em Nova Prata, Beto. E agora nós vamos com as notícias da nossa região. Começamos por que vem com a gente nesta campanha da solidariedade do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. As atrações desta 16ª edição, online, vão ocorrer nos dias 5 e 6 de dezembro, mas o Festival da Solidariedade já começou. A nossa grande motivação é ajudar as famílias carentes e entidades sociais da região que tiveram suas situações agravadas pela pandemia. Pode e quer ajudar? Os canais para as doações são pelo telefone 54 21 21 60 30 ou por depósitos bancários nos bancos Sicredi e Banrisul. E também falando sobre o Festival de Folclore, Beto, uma campanha de solidariedade também se faz com grandes
parcerias. E aquela frase "juntos somos mais fortes" se aplica também ao Festival Internacional de Folclore, que conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas, que arrecada fundos de doações destinados a famílias carentes e entidades locais, que no 16º Festival de Folclore também busca aí a forma da campanha da solidariedade para destinar doações a todas as pessoas que são necessitadas na nossa região. E prossegue a obra da ponte sobre o Rio da Prata. Ontem, o prefeito José Espanhol, a arquiteta Camila Girardi Pucay e o secretário da Fazenda Anderson Bolzan visitaram a obra da ponte de concreto armado sobre o Rio da Prata, resultado do convênio entre os municípios de Protásio Alves e Nova Prata. A expectativa é que esteja concluída até o final de dezembro. O investimento é de R$ 328.974,97 e mais de R$ 14.754,09 do projeto, sendo 50% cada município. Coube ao Executivo Pratense a parte de licenciamento ambiental e ao de Protásio o processo de licitação. E olha só, Beto, também para Protásio Alves, José Espanhol, o atual prefeito, e Itamar Girardi, o futuro prefeito, estiveram em Porto Alegre em visita ao deputado Vilmar Zanquim, que entregaram uma placa de agradecimento pelo apoio recebido, especialmente no projeto de lei 193/2020, que torna aí Protásio Alves a pérola da Serra Gaúcha. E retomada as atividades escolares em novidade nas salas de aulas de São Jorge. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benício Tamanini retomou atividades escolares presenciais com os alunos de ensino fundamental do 1º ao 5º ano, no dia 18 de novembro. A Secretaria Municipal de Educação contatou os pais, informando todos os protocolos para a retomada e deixou a critério deles a decisão de encaminhar ou não seus filhos para a escola. E informação que a gente traz também para Veranópolis, na última terça-feira foi feita a coleta de lixo eletrônico e a quantidade acumulada passou aí dos 1.748 quilos de resíduos que foram encaminhados para a correta destinação. E Fagundes Varela, visando a conservação e preservação da estrutura como patrimônio da história da comunidade fagundense, foram concluídos nesta semana os serviços de recuperação estrutural e revitalização da caldeira. A caldeira foi utilizada durante 40 anos para movimentar máquinas e esterilizar os materiais em ambientes do antigo frigorífico Sul Brasil, principal atividade do então distrito de Bela Vista, nas décadas de 1930 a 1970. E Beto, agora o pessoal quer saber como é que estão os boletins epidemiológicos nessa sexta-feira. Você passa para nós os números da Covid-19 nas nossas cidades? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 25 minutos. Começamos por Nova Prata. Confirmados ativos 92 pessoas, recuperados 990, óbitos 07, recuperação domiciliar 89 pessoas. Aguardando resultados 85, isolamento domiciliar 255 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 28, casos curados 27, casos ativos 1, casos suspeitos em isolamento domiciliar 4 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes curados 135, pacientes ativos 27, total de casos confirmados 162. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum. Casos em isolamento domiciliar 9, casos confirmados 46, casos curados 46, casos suspeitos 3, casos descartados 72 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 525, casos curados 517, casos negativos 952, casos ativos 4, óbitos foram 4, casos em isolamento e monitorados 96. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 680, recuperados 635, casos negativos 2.335, óbitos 5, hospitalizados 2 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 524, curados 517, internações 1, óbitos 5.
Em monitoramento, 24 pessoas. Pela cidade Vista Alegre do Prata, confirmados 51, descartados 174, curados também 51. E pela cidade Vila Flores, confirmados 145, curados 120 e óbitos foram 3 óbitos, Thiago. Muito bem, Beto Guidini, fechando o nosso horário próximo às 9h30, nós vamos nos despedindo do nosso telespectador, desejando um excelente final de semana, que pelo jeito vai ser de chuva. Beto, um bom final de semana para você também. Bom final de semana, Thiago. Nas últimas semanas, o município de Nova Prata recebeu uma ótima notícia sobre o programa de eficiência energética. E neste quadro Acontece de hoje, explicamos melhor a você sobre este assunto. O Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até lá. Nas últimas semanas, Nova Prata recebeu mais uma ótima notícia. Dessa vez, foi contemplada com mais de R$1 milhão em um projeto inscrito no edital da RGE. Nesse quadro Acontece, vamos te apresentar um pouco mais sobre esse projeto. A gente recebeu de uma empresa, né, de Sorocaba, essa informação de que a CPFL, a RGE, ela lança anualmente projetos editais, né, de projetos de eficiência energética que são destinados a poder público e também a indústrias ou hospitais, escolas, enfim. São projetos que tragam para o município ou para a entidade uma economia de energia, que para a concessionária, né, no caso a RGE, ela também auxilia, porque quanto menos eles tiverem que gastar, né, com energia, mais energia nós vamos ter no país todo. Então, essa empresa nos procurou, falou que tinha essa possibilidade de nós, no município, enfim, se inscrevermos nesse projeto e que eles teriam conhecimento de outras empresas que também fazem esses projetos. Então, como que funcionava, então, como que a gente teria que agir? Teríamos que abrir um edital de concorrência pública para que as empresas que trabalham com isso pudessem saber que o município teria interesse em se credenciar e se inscreverem. Então, nós abrimos esse edital, tivemos 2 empresas que se inscreveram para realizar este projeto e cadastrar ele junto à RGE. E quando houve, então, essa seleção, essa empresa vencedora, que é a VAP Engenharia, ela foi a que venceu aqui, então, na nossa seleção, que era a que tinha a maior qualificação técnica. Depois disso, eles fizeram, então, o projeto, né, junto a esse edital, cadastraram o nosso projeto, daí começou, então, a parte do município de levantamento de dados, de informações, que foram, assim, uns 3 meses, eu acredito, que nós ficamos levantando informações do que nós precisaríamos substituir ou do que mais geraria economia, que, na verdade, o projeto, o critério principal dele é a economia de energia. Então, quanto mais nós economizássemos, mais chance nós teríamos de ser aprovados no projeto. Então, foi feito essa parceria, esse levantamento todo, em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, né? E com dados que nós já tínhamos da RGE, da última contagem de iluminação pública. E aí, juntos, nós definimos os pontos que seriam substituídos. Essa empresa, então, apresentou o projeto e, na semana, 15 dias atrás, então, nós recebemos a notícia de que, dentre 22 projetos que tinham sido inscritos para a nossa região, Nova Prata, então, tinha ficado em 5º lugar e que nós seríamos contemplados, então, no valor de R$1.037.000, destinados, então, para essa substituição de lâmpadas a vapor por lâmpadas de LED. Dentro desse levantamento, né, desses locais, desses pontos que a gente já tinha previamente informado. Então, na hora que nós fizemos esse levantamento, nós levamos em consideração uma outra licitação que o município já estava fazendo, que é de um valor referente ao empréstimo da Caixa Econômica Federal, que então é para a área central, que não tem nada a ver com este projeto. Então,
O município agora, ele tem o projeto do empréstimo com a Caixa, que está seguindo os trâmites normais, né? Teve licitação na semana passada, e tem esse projeto que é em torno de, se não me engano, são 400 pontos, né? Que vai dar, então, esse 1.037.000, e que ele vai ser executado a partir do ano que vem. A empresa que venceu, ela cadastrou o projeto junto à RGE, ela vai vir executar o projeto aqui em Nova Prata. Então, eles têm 12 meses a partir da data da assinatura do contrato, que deverá acontecer a semana que vem, provavelmente, para vir a Nova Prata, fazer toda a instalação e entregar tudo pronto para nós. A partir daí, então, a partir dessa entrega, é que o município, então, passa a ser responsável pela manutenção, como é hoje, né? Então, mais ou menos, o processo é esse, né? E o município, não, além de não ter tido nenhum custo para a elaboração do projeto, porque eles incluíram o projeto na verba essa da CPFL, nós também não vamos ter o custo de instalação, porque a empresa também faz isso. Então, eles vão fazer a aquisição dos materiais e a instalação. Tudo isso engloba, então, esses 1.037.000. É bem gratificante, né, para nós, porque até no momento que a gente recebeu essa informação, né, nós ficamos um pouco, assim, desconfiados, vamos dizer assim, porque nunca a gente consegue nada de graça, né? Então, nós ficamos pensando, será que isso é realmente verdade ou não, né? Mas, como a gente não tinha nada a perder, né, vamos se envolver e vamos fazer. Então, além do trabalho do levantamento, realmente a gente não teve nenhum custo, a não ser o da licitação, né? Então, perto do que veio, a gente não teve praticamente custo zero. E para nós, assim, é uma satisfação muito grande, porque nós sabemos que o custo hoje da iluminação pública ele é altíssimo, né? É uma conta muito alta para o município, e que o valor que o cidadão contribui com a CIP, que é a taxa que é cobrada, então, nas contas de energia elétrica, ela não corresponde a praticamente 40% do gasto só com a iluminação, só com a RGE. Então, com isso, a gente vai ter uma economia de cerca de 40 vezes o que uma lâmpada de 400 watts gastava para uma de LED que eles vão colocar no lugar. Então, a gente imagina, né, que com o projeto da Caixa, mais este projeto sendo executado, a partir de 2022, pelo menos a gente espera que essa conta do que é cobrado do consumidor e o que é pago para a RGE, pelo menos feche. E aí o município passa a ter o custo somente do eletricista, do gasto com o caminhão, dos equipamentos que vão ter que ser substituídos. Além de que esse também deverá baixar, porque a durabilidade de uma lâmpada de LED ela é muito maior, né, do que de uma lâmpada a vapor. Hoje, qualquer temporal que dá, a gente conta 50, 60 lâmpadas que são queimadas, ou é a lâmpada, ou é o reator, ou são os dois, ou é, né, a fotocélula. Então, hoje o nosso custo com essa tecnologia que já é ultrapassada, ela é muito alto, o custo de manutenção. Então, nós esperamos, sim, que a partir aí da execução desses dois projetos, o município tenha um ganho em eficiência, né, em atendimento, porque a gente sabe que uma das principais demandas do nosso município é com relação à iluminação pública. Todos os dias, se a gente passar por ruas, a gente vai ver uma lâmpada queimada ou a outra que fica acesa o dia todo, porque daí o sensor está com problema. E assim, o cidadão vai poder, além de ter uma qualidade melhor na iluminação, né, o município vai poder estar utilizando esses valores em outras demandas do município. Então, nos deixa assim, muito felizes mesmo de ter conseguido. Além de também tomar conhecimento desse projeto, que ele é anual, que a CPFL lança todos os anos, e quem sabe o ano que vem, já que esse ano nós conseguimos, o ano que vem a gente apresenta um novo projeto e daí contemple o restante da cidade que não foi atendido. Também incentivar, né, o hospital para que faça, as escolas para que façam, porque existem valores para o poder público, valores para a indústria, valores para entidades sem fins lucrativos. Então, todas essas entidades também estão conhecendo agora essa possibilidade. E a gente espera que possam fazer uso, né, disso e que, a partir do ano que vem, muitos projetos saiam aqui de Nova Prata e, quem sabe, sejam contemplados também.